Olá, pessoal. Estamos só aguardando todo mundo em live, ok? Olá, boa noite a todos. Eu sou a Carol Afonso, eu sou subcoordenadora do grupo Ibre Mulheres e sou RI na Votorantim. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês neste, que é o terceiro webinar realizado pelo Ibre Mulheres, que é uma iniciativa do Ibre criado com a missão de ampliar a participação feminina no mercado de capitais, promover uma maior integração entre gêneros e enaltecer as histórias com carreiras consolidadas. A gente tem 4 frentes de trabalhos criadas pelo Ibre Mulheres, que são grandes referências, desenvolvimento, equilíbrio e network. Gostaria de convidar todas as associadas do Ibre para se engajarem nesse projeto junto com a gente. Também criamos um grupo de WhatsApp, que chama Ibre Mulheres, e que tem o objetivo de promover uma maior entre nós. Se participar desse grupo de WhatsApp ou de todas as iniciativas, por favor, entre em contato conosco pelo ibre.com.br. Eu gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, a Inspire, responsável pela transmissão desse webinar, a revista RI, que apoiou na divulgação. Então, vamos começar a nossa programação de hoje. Eu tenho para mim o webinar que a gente chamou de Lições do Esporte para a Carreira de RI. E quero receber aqui as nossas 4 convidadas. A gente sabe que foco, disciplina, determinação, resiliência e um enorme desejo de alcançar objetivos e de se superar a cada dia são algumas das características presentes naqueles que praticam esportes. Estamos aqui com 4 atletas e profissionais de RI para justamente entender os benefícios da prática esportiva, inclusive para as nossas carreiras corporativas. Então, seguindo a ordem alfabética, eu gostaria de apresentar a Lúcia, que faz parte do RI da Eletrobras e pratica frescobol, a Luciana, que é do RI da Vale e faz corrida de asfalto e montanha, a Regiane, do time de RI da Light e que é praticante da maratona aquática, e a Tamires, que é ítria e acumula diversas medalhas em competições de triatlo. Obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. E eu gostaria de colocar uma primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa. Eu queria que todas vocês contassem um pouquinho de onde surgiu o interesse pelo esporte e como que iniciaram essa prática. Vamos começar? Lúcia? Boa noite, Carol. Boa noite, colegas. O meu início no frescobol foi de uma forma bem inesperada, assim. Eu fazia parte da equipe de corrida da empresa, então fazia corridinhas curtas, de curta duração, mas fazia uns treininhos finais de semana. E aí, numa dessas corridas, num desses treinos, eu mudei um pouco o percurso e passei pela praia e vi umas pessoas praticando frescobol, mas de uma forma que eu nunca tinha visto, um frescobol muito diferente. Eu estava acostumada já com aquele frescobol de brincar, um frescobol lazer. E o que eu estava vendo ali era uma competição, uma apresentação muito forte. E ali eu falei, gente, é aqui que eu vou encontrar alguém que vai me ensinar a jogar esse negócio aí, porque eu vou ter que aprender. Eu gostei muito, eu fiquei horas vendo. E foi ali mesmo que realmente eu identifiquei alguém que pudesse ensinar, né?
num outro dia correndo ali, passando ali, correndo. O movimento estava menor, mas tinham 2 profissionais ali, instrutores de frescobol, oferecendo os seus serviços, e ali imediatamente eu me matriculei e já comecei a treinar 2 vezes na semana. E me apaixonei pelo esporte logo de cara, assim. Foi um amor à primeira vista mesmo. Eu comecei a treinar 2 vezes durante 1 hora. O início foi dessa forma. Que ótimo. Luciana, quer dividir com a gente também como é que foi o seu começo? Lu, acho que você está no mudo. Tá no mudo. Obrigada, meninas, desculpa. Na verdade, eu não tenho um longo Imagina. histórico no esporte também, não. Eu comecei na prática esportiva já no final dos meus 20, eu estou atualmente com 36. Como uma forma de ganhar qualidade de vida, de eliminar o estresse, né? Comecei bem devagar e tomei gosto, né? Enfim, continuei evoluindo, participei de algumas competições fora do Brasil, sempre como atleta amadora, tá, pessoal? Nunca como nível atleta de ponta, tá? Muito pela paixão pelo esporte, né? Então, viajei o mundo literalmente por conta da corrida. Tem sido muito gratificante. É uma paixão, né? Então, tudo aquilo que a gente faz com paixão, a gente desenvolve com muito mais afinco, com muito mais prazer. No início era uma droga, então acho que ninguém começa um desafio físico, principalmente não tendo essa vivência na vida, e era o meu caso, né? Sem passar por aquela aprovação, aquela coisa de, nossa, aquele sofrimento, mas a recompensa depois do trabalho feito, a recompensa depois de um treino bom, um treino que você alcançou o seu objetivo, ela é sensacional, né? Isso é com certeza um estímulo muito bom. Beleza. Vamos saber, Regiane, quer contar um pouquinho da sua história com a gente? Bom, gente, boa noite, obrigada pelo convite, né? E assim, o meu início também, eu nunca fui assim de fazer esporte, mas eu quando tinha 20 anos de idade, eu fui atropelada, e aí falaram assim para mim, como fisioterapia, seria bom se você nadasse, só que eu não sabia nadar, né? Mas eu entrava no mar, afundava, né? Então aí eu comecei a aprender a nadar, eu tinha 20 anos, né? Com boia na cintura, super afogada, né? Mas eu fui, assim, super determinada, né? Mas isso eu estava já na faculdade e eu fazia, assim, 3 aulas por dia, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha aprendido a nadar, né? Isso foi em 90 e poucos, né? Aí, em 99, né? Que aí eu já tinha 25 anos, aí que eu comecei a nadar no mar, né? Me chamaram para uma primeira travessia, né? E aí já se vão, né? Eu tinha 25, então já se vão 22 anos quase, né? Então de lá para cá eu não parei mais, né? Eu ganhei amor ao esporte, assim, fiz vários amigos também, várias viagens, né? Que acho que é o que fica, né? Porque aí você cria laços, assim, é super bacana. Né? Foi assim. Bom, agora... Tamis, quer completar a rodada? Sim. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Acho que é muito bom estar entre mulheres e que praticam esporte e estão no RI. Então, para mim, está sendo uma troca super interessante. Mas, enfim, eu sempre, desde criança, eu sempre fui muito ativa, assim, mas, ao mesmo tempo... eu era desajeitada, assim, né, com os esportes. Então, acho que o que eu mais pratiquei foi vôlei, mas eu sempre tinha um problema ali de não me ajeitar, né, não me encontrar. Mas, enfim, pratiquei por muitos anos, joguei acho que até a faculdade, assim, e aí depois eu fiquei só na academia mesmo para bem-estar, eu ia, assim, praticamente todos os dias. E nunca tinha escutado sobre triatlon, né? Mas quando eu fui morar nos Estados Unidos em 2010, em Chicago, a host mother da família que eu morei, ela era triatleta, então, na verdade, a host mother e o host father, mas ela ia fazer o primeiro Ironman dela, né, naquele ano. Então, foi aí que eu comecei a descobrir o que era o triatlon, o que era Ironman, que eu nem sabia com relação às distâncias, nem a sequência que fazia e tudo mais. E acho que o auge foi ir assisti-la, né, nessa prova. Então foi um dia super marcante, assim, e especial.
Mas, enfim, eu não conseguia fazer nenhuma das 3 modalidades, né, gente? Para mim, imaginar nadar no mar, imaginar pedalar aquele tanto e correr, então, assim, era um negócio que eu não conseguia correr por 1 minuto. Então, imagina uma pessoa que corria uma maratona, né? Depois de pedalar 180, nadar 3.800 metros. Mas, enfim, eu voltei para o Brasil, né? Depois desse 1 ano lá, nessa convivência, com aquela coisinha ali instalada do tipo, caramba, pode ser um negócio possível, né? Até porque ela tinha 3 filhos, ela era uma super profissional e com ela conseguia, ela dava conta, né, de algum jeito. E aí eu voltei para o Brasil e depois de um tempo ainda, que eu ainda estava fazendo academia, estava fazendo aulas de spinning, eu resolvi começar a nadar. E aí era assim, era um movimento natural até na academia que eu estava, que eu conhecia diversos, comecei a conviver com alguns triatletas e tudo mais. Era um movimento natural entrar numa assessoria esportiva, né, de corredores e triatletas, porque para mim ainda era um desafio pensar em correr, ainda era o principal desafio. Nadar no mar era o outro desafio, mas o correr para mim era um negócio impossível. E assim foi indo. Eu entrei numa assessoria no começo de 2014, e aí em junho de 2014 estava eu lá fazendo minha primeira prova de triatlon, mas foi basicamente esse o começo. Boa. Antes da gente ir para a segunda pergunta, porque eu quero saber exatamente como é que foi esse começo de competição para vocês, eu queria também já deixar avisado para todo mundo que quem tiver alguma pergunta pode deixar no campo de Q&A, que a gente vai responder ao longo da live. Então é só deixar a sua pergunta que assim que a gente conseguir já nessas mas vocês já estão contando. Eu queria saber justamente como é que foi essa preparação para a primeira competição. Vocês já ganharam medalha? Foi um caminho? Foi um processo? Eu queria entender como é que foi esse começo para vocês também. Se a gente puder fazer em ordem alfabética, eu acho que já organiza, porque estamos em muitas. Eu comecei praticando 2 vezes por semana, né, o frescobol, e eu estava gostando muito mesmo da atividade. Acabava aquele tempinho ali, eu já queria o outro treino, enfim. Mas aí ainda era um lazer, né? Ainda era uma brincadeira, então eu queria aprender a jogar ali e tal. Mas eu comecei a me dedicar muito, comecei a treinar, comecei a treinar mais vezes por semana, comecei a estender os treinos por finais de semana. E aí, na época, quem era meu instrutor de frescobol, e depois evoluiu, hoje ele é casado comigo, nós somos casados, ele pegou e falou, na época ele era só meu instrutor, falou, acho que a gente podia fechar uma parceria, nosso jogo também casado, porque no frescobol 2 pessoas jogam juntas, mas elas não jogam uma contra a outra, né? É uma apresentação, elas jogam juntas. E ele estava sem parceiro na categoria mista. Então eu nem tinha parceiro na categoria feminina, na realidade eu nunca tinha participado de uma competição assim, só de corrida, mas de uma coisa assim mais... E eu topei, falei, então vamos sim. E aí a gente foi para a primeira competição do Circuito Brasileiro de 2017, aí a gente treinou, se preparou e tudo, e foi para a região dos Lagos, foi em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos aqui do Rio de Janeiro, primeira etapa. Então, assim, a primeira etapa a gente nem se classificou para o segundo dia, para o dia das finais, mas a gente saiu muito satisfeito com o resultado, porque a gente queria ver o que funcionava em quadra, o que não funcionava, como é que ia ser essa exposição, principalmente para mim, que eu não tinha um histórico de competição. Então, a gente saiu muito feliz, com muitos planos, assim, nesse primeiro momento, né, não tinha muita expectativa mesmo, então a gente saiu ali sabendo que era o início, né, que era o início de um trabalho que ainda se prolongaria ainda, e que a gente teria alguns objetivos aí a serem alcançados e trabalhados. Boa. Luciana? Bom, meninas, eu comecei, como eu disse, né, correndo distâncias curtas, né? Comecei participando de corridas de 5 quilômetros, 10 quilômetros. Na verdade, houve um movimento muito grande no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, em função das Olimpíadas de 2016, então uma série de esportes foram promovidos na cidade em antecipação ao evento das Olimpíadas, e a corrida foi um deles. Eu comecei correndo com o apoio da Nike, na verdade, que organizava grupos de corrida pela cidade.
E conforme eu fui evoluindo, como a Tamires também já falou, procurei uma assessoria esportiva para conseguir ter um treinamento especializado para correr a minha primeira meia maratona, que foi em Santiago. E o resultado foi tão bom que uma semana depois eu já estava fazendo mais uma meia maratona, dessa vez a meia maratona promovida pela Nike, com um grupo seleto de mulheres, né? Na verdade uma meia maratona dedicada para mulheres pela empresa. E um ano depois eu estava fazendo a minha primeira maratona. Então, o salto do 21 para o 42 é realmente bastante significativo. E uma vez que eu fiz a minha primeira maratona, na verdade, que foi a Maratona de Tóquio, é uma das maratonas mais concorridas do mundo pelos corredores, né? Enfim, é um sonho de muito corredor conseguir fazer uma das Six Majors, uma das 6 maiores, e a Tóquio é uma das 6 principais corridas do mundo. Eu já estava basicamente em ritmo de preparação para fazer a minha primeira ultramaratona, que foi uma de 55 quilômetros aqui no Rio de Janeiro, já na categoria de montanha. Então, a evolução acabou sendo rápida muito porque o treino encaixou muito bem. Então, como eu estava conseguindo treinar muito bem, eu conseguia ir evoluindo na corrida, né? Acho que essa é a ideia. Beleza. Bom, gente, falando sobre evolução, né, de treino, competições, né, acho que assim, a minha primeira competição foi na Prainha, né, aqui na região dos Lagos, assim, lembro como se fosse hoje. Entrei no mar, aquela galera, pé para tudo que é lado, mão, tirei o óculos, fui de peito, assim. Cheguei, graças a Deus, né, desesperado. Falei, nunca mais eu faço isso na vida. E aí, não deu muito tempo, já estava de novo nadando. Foi, dessa vez, em Iguaba, né? E aí, em Iguaba, eu já ganhei a minha primeira medalha, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, falei assim, pai, ganhei minha, né? Olha só, trouxe uma medalha. Ah, minha filha, é de participação? Não, pai, subi no pódio. Aí de lá para cá, assim, aí já criou aquela expectativa, né? E assim, aí eu fui evoluindo nas provas, né? Porque essas provas, sei lá, mas eram 2, 3, 4 quilômetros. Aí em 2006, 2007, aí eu passei a nadar, né? As provas de 10 quilômetros, porque aí você já começa a fazer um volume maior de treino, né? Mas só que embora eu nunca tivesse muito tempo, né? Era sempre 1 hora de treino, né? Mas aí era um treino mais focado, assim, né? Mas era sempre resistência e força, né? E aí eu acho assim que o meu maior empenho assim foi em 2009, né? Que aí a gente nadou uma prova de 24 quilômetros, né? Aí, mas ela exigiu, né, um maior, mas eu tirei 15 dias de férias, na verdade, que era para eu poder aumentar o volume, né? E aí, assim, eu digo que essa prova, na verdade, acho que o maior desafio nem foi a distância, mas eu fui nadar, mas eu indo para a competição, mas eu quebrei um dedo do pé, né? Então, eu nadei 24 quilômetros com o dedo quebrado, e a competição foi em São Paulo, e no dia seguinte a gente foi para Rio das Ostras nadar mais 5 quilômetros, né? Então, assim, preparar o corpo, né? Então, você vai se condicionando ao longo dos anos, né? Eu acho que é isso, tá? Bom, como eu falei, né, eu comecei em 2014 com essa assessoria esportiva, e aí eu já estava sendo mais direcionada, né, ao treinamento. Acho que eu treinava ali por volta de 5, 6 vezes na semana. Os treinos não eram tão longos, até porque essa primeira prova que eu ia fazer, e aí acho que é isso que é legal, que todas as meninas comentaram, essa progressão, né, ninguém começa no triatlon, por exemplo, fazendo um Ironman. Então, uma das provas com a distância mais curta é essa que chama o short triatlon ou sprint, que são 500 metros de natação, 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Então, essa foi minha primeira prova em junho de 2014, foi aqui na USP, em São Paulo. Então, a gente nadou naquela raia horrorosa que todos conhecem aqui, que não é tão agradável assim, mas enfim, acho que como primeira prova eu não estava muito pensando nisso. E eu lembro até hoje rindo muito, assim, porque foi uma prova que eu fiz tudo errado, mas eu fazia as coisas erradas e eu ria. Então eu saí da água. Me lembro até hoje que meu marido, que na época ainda era um futuro namorado,
eu falei, nossa, eu tô muito tonta, né? Ele falou, sobe na bike que passa. Então, você imagina, era isso, eu errando o caminho da bike, enfim, eu fazendo, assim, absolutamente tudo errado. Mas o prazer de terminar foi indescritível, assim, acho que eu voltaria para reviver esse momento, assim, de passar na primeira linha de chegada. E aí, depois disso, o bichinho picou de verdade, né? Então, eu já participei de mais de 70 provas e já participei de 5 mundiais. E, assim, hoje, o meu prazer é tirar férias e viajar para algum lugar para competir. E tô sempre, assim, a minha modalidade favorita é a corrida, então quero correr maratona e tudo mais. E já fiz 8 meio Ironmans, né? Então estava inscrita esse ano para fazer o Ironman inteiro. Mas aí foi cancelado devido à pandemia e vamos ver se ano que vem sai. Mas é isso, acho que eu sou competitiva, mas ao mesmo tempo eu gosto muito da sensação de estar evoluindo sempre, assim, graças ao meu esforço, né? Então é muito legal. Poxa, muito interessante e muito legal ouvir vocês falando com tanto carinho assim do esporte que vocês escolheram. Estou me inspirando aqui para fazer mais do que eu já faço hoje, mas para mim é fácil porque eu faço bem pouco, tá? Mas vamos, algumas perguntas já chegaram aqui para a gente. Eu quero começar a fazer a correlação entre esporte e RI. E aí eu queria perguntar para vocês justamente como que essa prática de esportes contribui para a vida profissional de vocês? O que vocês levam do esporte para o dia a dia de trabalho? Assim, dá para dizer que algumas características que são muito fortes no esporte vocês também levam para a vida corporativa quando vocês estão no escritório? Se a Lúcia puder começar. Eu acho que o esporte ele dá uma oportunidade de você desenvolver algumas habilidades muito importantes para a vida, né? E não tem como, você carrega você tem essa oportunidade, pelo menos, e tem uma grande chance de carregar essas habilidades que você desenvolve para a sua vida. Eu destaco aqui 3 que eu gosto muito e que eu realmente levo para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, principalmente. A primeira é o espírito de equipe, né? Você não tem como... você tem aquele senso de cooperação. Eu até, às vezes, até identifico por essa pessoa, ela faz esporte, porque ela tem esse senso de cooperação, ela quer ajudar, ela sabe que ela não consegue fazer nada sozinho. Então, assim, ela consegue fazer, mas ela sabe que com uma outra contribuição, o resultado vai ser muito melhor. E ela valoriza essa contribuição. Às vezes, essa contribuição não está ali na frente, está um pouco escondido, porque a gente sabe que no esporte também tem aquele backup, aquele background que te dá, né? Todo o suporte, família e tal, e a gente valoriza também. A resiliência eu acho muito importante, né? Porque às vezes, muitas das vezes você treina, você faz tudo, você tá achando que você tá voando, quando você chega lá, alguma coisa acontece e não vai, você tem que lidar com essa frustração, é ruim, tiver que chorar, chora, tiver que ficar chateado, chateia, mas daí um tempo você tem que estar lá treinando de novo, analisar friamente o que deu errado para poder ver se está trabalhando, porque também não adianta muita coisa, você não tem essa análise fria, né? E o planejamento. Eu acho que o planejamento também te dá esse olhar mais frio de o que você quer melhorar, o que você precisa, onde você vai chegar, o que fazer, que recursos você vai recrutar para poder você chegar lá. Então, isso você traz para a vida profissional, não tem como. Eu sou boa nisso aqui, a minha área pede, exige isso aqui, poxa, isso aqui eu não tenho. Sei lá, uma língua, poxa, eu estou precisando reforçar aqui esse estudo dessa língua, eu estou precisando melhorar os comunicados, eu estou precisando... Então, você vai recrutar, você vai atrás daquele recurso para poder melhorar, porque você sabe que precisa desenvolver. Lu? Bom, eu acho que a Lúcia ela fez um excelente resumo, né? Eu acho que todas as meninas aqui vão concordar com ela, mas eu talvez vá dar um exemplo um pouco diferente, né? É você aprender a superação quando tudo dá errado. Eu participei de uma prova, uma outra maratona na Patagônia uma vez, na Patagônia chilena,
E os instrutores da prova foram muito claros quando eles falaram que era uma prova que não oferecia nenhum tipo de apoio, caso o atleta, enfim, se perdesse no meio das trilhas, né? Corrida de montanha exige essencialmente orientação também, que você seja capaz de ultrapassar os obstáculos de uma montanha, etc. E eles foram muito claros quanto a essa ideia de que qualquer problema que você tivesse, se você quebrasse uma perna ou algo assim, dadas as condições realmente inóspitas do lugar, em termos de distância, a gente estava mais próximo da Antártida, efetivamente, do que da cidade onde a gente estava baseada para a prova. A gente teria que estar sozinho. E o fato é que numa prova como essa sempre podem acontecer imprevistos e aconteceu. Né? Era uma prova que eu esperava fazer aí na casa de 9, 10 horas. Eu fiquei 24 horas lá, que envolvia, entre outras coisas, cruzar uma geleira a pé correndo, né? Ou seja, tá no meio do gelo. Então foram 24 horas numa situação bastante precária. Manter a cabeça firme no lugar, né, num cenário desse onde você está realmente perdido. Eu fiz essa prova com meu marido, ainda bem, a gente treina juntos, a gente corre juntos, então a gente estava ali um para o outro, mas foi muito difícil e algo que com certeza é uma experiência que me marcou para o resto da vida, né? Porque ali a gente realmente sentiu um perigo muito grande em algo que era um hobby, né, era um prazer nosso. Mas, novamente, né, com treinamento, mantendo a cabeça no lugar, lembrando de tudo aquilo que a gente aprendeu para enfrentar aquele momento, aquela situação, a gente conseguiu, enfim, terminar, depois de 24 horas bastante difíceis, aquela ultramaratona. Essa foi difícil, hein? Senti a dificuldade. Bem, gente, assim, eu costumo dizer que quem trabalha no RI tem que ter sangue no olhar, gente, mas é o mesmo sangue no olhar das provas, assim, porque às vezes a gente está ali meia-noite fechando o resultado, tem que arquivar, não vai, abriu, fecha de novo, aí montou o arquivo errado, tudo acontece, trava lá o sistema, né? Então a gente está às vezes assim super exaustos, assim, todo mundo morrendo de cansaço. Aí eu lembro lá do final daquela prova dos 24 quilômetros, né? Também estava eu com o meu marido, né? Que são sempre parceiros, né? Senão a gente não segue. Aí a gente faltava ainda, né? Mas o cara do barco olhou para a gente e falou assim: só faltam 3 quilômetros. Eu falei, gente, falta uma prova ainda inteira, na verdade, assim, curta, né? Eu falei, senhor. E eu acho que lá no trabalho é assim, às vezes a gente está assim, né, estamos arrasados. E eu falo, gente, é fechar o olho, segurar na mão e ir, né, juntos, né, que acho que você bem pontuou, né, que é o espírito de equipe, e ter a força, né, porque o atleta, ele tem muita força, eles são super obstinados, né, então a gente não desiste. Então tá todo mundo morrendo, mas a gente vai, né, porque a gente quer um resultado lá na frente, né? A gente quer que dê certo, né? Quer fazer dar certo, né? A gente quer chegar, né? Então eu acho que é isso, né? Mas eu costumo dizer porque eu não sou triatleta, né? Eu sou biatleta, porque eu nado, corro e eu trabalho na Light, né? No RI, né? Então são 3 esportes diferentes, né? Porque ainda tem a corrida nisso tudo, né? Mas não são corridas longas assim, não, são curtas. Acho que é isso. Boa. Fica até difícil complementar alguma coisa, porque eu acho que as meninas fizeram aí um excelente trabalho e falaram basicamente de todos os pontos que eu tinha pensado, que é incrível mesmo, que é uma junção de tudo isso, assim, eu acho que a Regiane falou, esse foco em resultado é impressionante, então hoje eu me vejo muito mais focada, assim, então quando tem diversas coisas para entregar, é como se fosse nos treinos, né? A gente tem uma planilha e a gente quer entregar porque a gente sabe que fazendo a gente vai evoluir e aí vai ser prazeroso e acaba sendo assim no trabalho também. Então, o foco na execução ali, no resultado, é muito diferente. Você vê em quem está acostumado com esporte, está acostumado com uma rotina, né, de treinos. E eu acho que eu destacaria também que a Luciana falou, essa coisa do dar errado, né? Eu acho que com provas de endurance, assim, essa questão dos planos em mente é muito... Eu brinco com uma amiga, né? Que hoje eu largo uma prova, eu não largo nem com o plano A, assim, estabelecido em mente, pronto para executar. Porque eu sei que o plano A normalmente não dá certo.
Então eu já largo com o plano B e C e formando cenários. E acaba sendo assim no mundo de RI, né? Porque a gente tem sempre que encontrar maneiras diferentes de produzir uma mensagem, ou o resultado não foi tão bom, mas você quer dar um spin mais positivo. Então, essa coisa de encontrar cenários, assim, né? De flexibilizar, lidar com a frustração. Então, acho que é um pouquinho de tudo isso, assim. Boa, meninas. Eu vou começar a fazer algumas perguntas que chegaram aqui pra gente. Vou condensar em uma do André, que pergunta a rotina de treinos de vocês, que deve ser bem pesada, com a rotina de RI, que também tem picos muito pesados, né? Quando tem divulgação de resultados, quando tem roadshow, então como é que fica essa conciliação? E a Andressa, que fez uma pergunta também sobre como é que fica a questão da rotina de alimentação dentro do ambiente corporativo, porque também quando a gente fala de esporte, a gente também fala de alimentação bem regrada, muitas vezes a gente tem que se render a marmitinhas e tudo mais. Ela queria saber um pouquinho como é que funciona isso no dia a dia, na vida corporativa, e como é que vocês conciliam esses dois pontos com os picos de RI, da atividade de RI. Lúcia, vamos começar por você também, para a gente manter a... Tem momentos que são bem... Tá, ok. Tem momentos que são bem complicados mesmo, né? Porque acaba requerendo muito da gente fisicamente, mentalmente, e a gente está ali fisicamente. Então, acaba tirando um pouco o tempo do treino e também a energia. Tem dias que você sai, esses períodos de picos, né? Próximo de fechamento e tal, você sai muito tarde. E aí, normalmente, eu, por exemplo, eu treino muito cedo, 6 horas eu estou na praia. Tem dia que sai da companhia 4 da manhã, não é que você vai estar 6 horas na praia, não tem condições. Então, você tem que fazer uma adaptação. Esses períodos, normalmente, eu faço um treino bem, eu gosto de trabalhar bastante nos treinos dessas temporadas mais tranquilas, para poder ter essa gordura aí para queimar nesse período mais tumultuado. E também, nesses períodos, os treinos ficam mais curtos, quando possível, e mais focados. E aí você vai ter que escolher alguma coisa para você trabalhar e você focar naquilo ali, né? E a outra questão que ela falou da alimentação é a marmitinha segue, né? A gente tem às vezes a gente acaba sendo até meio chato, porque também eu pelo menos fujo várias vezes da dieta, mas vem, né? Eu tô ali com a minha marmitinha focada para não sair muito da disciplina, mas tem hora que o pessoal tá tarde da noite, quer comer uma pizza, não tem muito. E aí você tem que ser chata, às vezes, comer um pouquinho e tal, mas a marmitinha é a minha companheira, eu imagino que das colegas também. Bom, eu acho que a Lúcia, ela trouxe uma experiência muito boa, né? Na verdade, a minha experiência é um pouco diferente, até porque eu não tenho tanto tempo assim em RI. Eu tenho mais tempo no esporte, efetivamente, do que no RI. Eu ainda estou num processo de adaptação que tem sido bastante intenso, por assim dizer, né? No fim do dia, o importante é ter a planilha cumprida. Se a planilha está cumprida, meu dia está cumprido, mais ou menos assim. Mas realmente, né? Fica muito difícil até em determinados períodos ter um horário. Mas a disciplina que o esporte traz é nesse sentido, né? O compromisso é com aquele objetivo alcançado no dia, no final da semana, no final do mês, até a data da prova, eventualmente, se tiver uma prova pela frente. Então, tem uma triatleta até que eu acompanho, que eu gosto muito, que ela brinca que o importante é o treino estar feito, né? Que eu nunca me arrependi de ter treinado. Então, contanto que o treino esteja feito, a meta está cumprida. Sobre alimentação, definitivamente, meninas, eu não sou referência, porque eu sou o terror dos nutricionistas, essa é a verdade. Exatamente porque a corrida permite um pouco, né? A corrida ela tem um gasto calórico muito alto e corrida de montanha mais ainda. Então, a grande preocupação na corrida de montanha é exatamente manter uma ingestão calórica, por exemplo. A minha preocupação com a alimentação é muito maior no treino do que efetivamente ao longo do dia, né? Porque a gente realmente precisa ter uma ingestão calórica muito alta para conseguir dar conta, ingestão de sal, por exemplo, não é só efetivamente a caloria, mas outros componentes para a gente garantir que o corpo vai reagir bem ao longo daquelas 2, 3, 4, 5 horas de treino que ele vai enfrentar, dependendo do dia, né?
Boa. Mas E eu agora a ideia é que eu estou aprendendo muito com as meninas aqui também, porque eu realmente estava muito curiosa para ver como elas conseguem conciliar, porque é um desafio muito grande, né? Essa inconsistência de horários, esses incêndios que acontecem com frequência, realmente adiciona alguns componentes assim, de tensão ao longo do caminho. Bem, boa, muito boa. então, assim, acho que é isso. Por exemplo, acho que é o que a Lúcia falou, né? Se a gente ficar até de madrugada, né? A gente, por exemplo, eu também nado de manhã cedo, né? Se eu ficar até de madrugada, eu fico enjoada e eu não consigo ir nadar, né? Digamos, mas eu não deixo de fazer alguma coisa. Aí na hora do almoço, eu dou um jeito porque facilita, porque na Light a gente tem uma academia dentro da Light, né? Então, se eu não conseguir nadar, eu vou correr, vou malhar, vou fazer alguma coisa, porque se eu ficar, acho que o dia que eu fico sem fazer alguma coisa é um dia para mim perdido, assim, que eu fico super chateada, mal-humorada, fico chata, reclamando, entendeu? Então, assim, é melhor me deixar treinar, né? Então, eu vou, treino, né? E assim, eu sou assim, mas cada corpo funciona de uma forma, né? Eu já tive técnicos que falavam assim, não, se você estiver cansada, você não vai. Mas eu me sinto muito melhor se eu for, entendeu? Então eu já conheço bem o meu corpo, né? Mas eu sei que se eu for, no final eu vou ficar feliz, né? Eu posso não render, né? Aí é claro que para uma competição aí é um outro esquema, tem que ter o descanso, né? Porque se você for competir virado, aí não vai, né? E pronto, você até vai, né? Mas não vai adiantar de nada, né? E sobre a alimentação, eu confesso que aqui em casa a gente vai no médico, né? Do esporte, né? Para a gente fazer os exames, né? Até pela idade, isso tudo, a gente toma suplemento, tudo. Mas eu não tenho marmitinha, gente. Eu sou também o terror. Né, assim, mas às vezes eu me preocupo mais em comer bem, né, mas só pela estética do que pelo esporte, porque pela natação, se deixar, eu só como macarrão, né? Mas eu quando era mais nova, eu só comia macarrão todo dia. Deu grávida, eu só comia macarrão. Então, assim, eu não sou também muito, assim, referência muito, não. É muito engraçado como as histórias, elas se convergem, assim, né? Porque, assim, faço das palavras das meninas a minha, assim, e na verdade, essa coisa de roadshow ou mesmo de divulgação de resultados, né? Eu sou bem organizada já, óbvio, eu já estou treinando há 6 anos, então hoje eu conheço mais o meu corpo, eu conheço mais como é uma rotina de treinos para uma prova específica, né? E aí tem um outro fator que ajuda, que meu marido é meu treinador, e aí ele sabe toda a minha rotina, então ele sabe exatamente, eu conto para ele as semanas que vai pegar realmente. Olha, essa semana X, Y, Z vai ser muito difícil, e aí ele tira um pouco dos meus treinos, mas eu não deixo de treinar. Então, também, como a Regiane falou, para mim são 7 dias na semana em que, se alguma coisa acontece, se eu saio um pouco mais tarde, se eu estou muito cansada, tem acontecido até bastante agora, porque eu acabei de mudar, inclusive, para o Pátria, e está uma rotina mais pesada do que eu estava acostumada, a rotina de RI um pouco até mais pesada e evoluída, assim, mas eu não deixo de ir, né? Não deixo de treinar. Então, claro, se eu tiver numa época de treino que são 2 treinos por dia, 2 horas e tal, se estiver muito pesado e eu dormir menos, eu não vou fazer 2 horas, eu provavelmente vou fazer 50 minutos, 1 hora no máximo, assim, ou até mesmo, não deu, dormi mais, vou fazer 30 minutos, mas esses 30 minutos vão me fazer muito bem. Mesmo que seja super devagar, o fato de eu colocar alguma roupa e fazer, e tem que ser sempre antes do trabalho, porque se eu for para lá, eu sei que se eu começar a trabalhar, alguma coisa sempre acontece ao longo do dia e depois não vai dar. Então, eu não deixo nada para depois do trabalho. E acho que eu trago até exemplos assim de viagem de trabalho, né? Que tem bastante gente que acaba fazendo assim viagem com muitas reuniões ou conferências e tudo mais. E acho que até mesmo nessa rotina eu tento dar um jeito de treinar. Então é muito engraçado, acho que
trago um exemplo assim dessa minha última viagem que eu fiz para Toronto e Miami, né? Então, 2 conferências diferentes, que eu já fiquei vendo ali o hotel, se tinha alguma academia, uma bikezinha para fazer algum treino, como é que era a esteira, se tinha piscina pelo menos pequenininha. E aí eu vejo academia na região, eu dou um jeito, gente, porque eu sei que o prazer que me dá, assim, depois eu rendo muito mais, assim, eu falo, gente, me deixem treinar, porque se eu treinar eu vou render e eu vou ficar muito melhor. Então é um pouquinho disso, eu acho que organização é a palavra-chave, assim, eu pego sempre a minha agenda no domingo, minha agenda do trabalho, então como vai estar de reuniões, o que eu tenho de entregas importantes, e eu pego a minha planilha de treinos, e aí eu já começo a me organizar mentalmente. Olha, nesse dia eu vou fazer isso, no outro dia eu vou fazer aquilo. Óbvio que, né, aquela história do plano A e plano B, algumas coisas podem sair do controle e it's okay. Tipo, a gente não vai morrer por isso, até porque não somos atletas profissionais. Mas é impressionante como a gente consegue, assim, se organizando, né? Sempre tem um espacinho, você vai encaixando. Bom, quanto à alimentação, a Carol sabe, porque ela já trabalhou comigo, também não sou muito referência. Então, claro, em épocas de treino específico para alguma prova muito importante, que eu tenho um objetivo muito definido, fica um pouco mais fácil para mim controlar direitinho e tal. Mas, assim, eu gosto de comer, tenho muito prazer em comer. Então, doce ou alguma coisa assim, às vezes eu me permito, até mesmo porque... Poxa, se eu tô treinando, sei lá, 7 dias na semana, 2 horas por dia, no final de semana eu treino mais, não tem porquê eu me privar de muitas coisas, comer só salada, alguma coisa assim. Então eu falo que até nisso o esporte é bom, porque a gente tem um gasto calórico muito maior e a gente pode se permitir de comer coisas maiores. Óbvio que sempre preocupado com a saúde, né? Se você tá ali acompanhando, se a sua saúde tá legal e tudo mais, não tem erro. Isso é verdade. A Tami e a gente já trabalhou junto, a gente já viajou junto a trabalho e tudo que ela falou de olhar o hotel, de verificar quando que ela pode treinar, de inclusive levar as pessoas que estão com ela para treinar também, isso tudo existe. Então, estou aqui para dizer que é verdade. Fazê-las caírem da cama de madrugada para treinar comigo, sim. Exatamente. Então, estou aqui para dizer que isso é verdade e é uma coisa muito, muito interessante, né? De como às vezes a gente acha que a gente não inspira ninguém. Eu acho que isso pode acontecer também com as outras 3 meninas e efetivamente inspiram, né? E não só no dia a dia de trabalho, mas com gostos pessoais. Eu tenho certeza que muita gente que trabalha com vocês vê essa dedicação de esporte, mesmo que não queiram se tornar atletas como vocês são, tenho certeza que em algumas pessoas vocês vão lá e colocam aquele negocinho de uma vida um pouquinho mais saudável. Eu acho isso incrível. Essa foi uma pergunta também da Renata, mas que eu só vi depois, então espero que a gente tenha respondido a Renata também sobre as dúvidas dela nessa rotina mais intensa de RI, como conciliar. E eu queria também já colocar 2 perguntas em uma nessa próxima. O Rafael, e conversa um pouquinho com o que a gente estava falando, né? Mas o Rafael perguntou como é que vocês lidam com os imprevistos do dia a dia. Eu acho que a gente já falou um pouco agora, mas eu queria fazer a correlação de imprevistos maiores, como foi o que a gente viu esse ano, que é essa questão da pandemia, que colocou a gente em casa desde março. Muitas de vocês fazem esportes que eu acredito que hoje estão bem prejudicados, né? Então, assim, corrida de montanha, não sei quanto que você conseguiu fazer nesse período, ou uma natação, eu não sei o quanto que efetivamente vocês conseguiram treinar nesse período de pandemia. E eu queria saber de vocês como é que vocês lidam com isso, com essa impossibilidade de treinar, e quais são os outros escapes que vocês têm para a mente ficar boa, para vocês não surtarem nesse momento de pandemia. Então, se a gente pudesse falar um pouquinho disso, desses imprevistos maiores, acho que a gente vai conseguir responder aí uma pergunta que chegou aqui para a gente. Esse período de pandemia foi um período bem complicado, né? Eu tinha acabado de retornar de uma competição no início de março. A gente tinha um circuito aí exclusivamente feminino para poder fazer, estava super feliz e tal. Mas aí a gente, né, em virtude dessa questão muito maior e tal, todo mundo
dentro de casa. A primeira coisa que disparou para mim é que a gente não podia estar treinando na praia, as praias interditadas, então a gente estava dentro de casa mesmo, se cuidando de todo mundo, de março a julho sem treinar, né? Sem colocar o pé na praia, sem poder treinar. E a primeira coisa que disparou foi a balança para mim, né? Eu comecei a ganhar um peso porque o ritmo de treino diminuiu muito e caiu muito, muito, muito. E a questão da alimentação teve que ter uma adequação, mas primeiro eu não tentei me privar muito porque já era um período um pouco complicado, então a gente fica com aquela coisa de estar em família, de estar tentando ter um aconchego aqui em casa e a gente acabou se alimentando um pouquinho a mais, né? Mas o treino a gente teve... O que eu tentei fazer? Eu tentei focar na questão da força, na questão de treino que dá para fazer dentro de casa, exercícios com o próprio peso do corpo, e aí eu gostei muito disso, né? Eu também tenho a sorte, né, que eu sou casada com meu parceiro, então eu consegui treinar com ele um pouquinho aqui no Play, mas os vizinhos não gostaram muito, porque fazia muito barulho. Então já cortaram, já meio que criaram alguns problemas, aí a gente teve que dar uma parada, mas deu pra gente bater uma bolinha, pra gente jogar, e a gente sentiu que como era uma coisa na hora do almoço, no meio do home office, a gente ia no almoço, a gente fazia um treino super focado, a gente fez excelentes treinos na hora do almoço, porque tinha um tempo limitado de almoço, e a questão de estar incomodando o vizinho, então a gente falou, olha, realmente a gente foi no foco ali. Mas foi uma questão de adaptação mesmo. Teve que focar na força, focar no treino e nada de treino técnico, né? Como eu diria assim. Bom, meninas, eu por alguns meses, na verdade, eu migrei de esporte. Por muita coincidência, mais ou menos um mês e meio antes enfim, das medidas de restrição começarem aqui no Brasil, eu comprei um smart trainer para uma bicicleta, né? Eu sou ciclista social, como eu digo, eu tenho bicicleta para ciclismo de asfalto. Meu marido é um excelente ciclista, então, na verdade, eu acabava treinando para acompanhá-lo. E a gente comprou esse trainer para ter em casa muito mais para ele do que para mim. Quando as medidas vieram, meu marido é profissional de saúde, então realmente a corrida é um esporte outdoor, né? A gente precisa do asfalto para treinar ou da trilha para poder treinar. Dadas essas condições, e enfim, dado também a orientação da própria Vale, né, eu basicamente restringi a zero nos primeiros meses as minhas saídas, então eu fiquei muito dependente das competições virtuais de ciclismo. Eu migrei por um tempo. Treinei bastante bicicleta, fazendo treinos de peso em casa também, com o uso do corpo, né? O pessoal conhece como calistenia, mas são aqueles exercícios funcionais. Até hoje eu faço em casa, a academia do meu condomínio reabriu, eu continuo em home office, a Vale deve continuar em home office até o final do ano, inclusive, para os empregados elegíveis. A academia do meu prédio reabriu em condições bastante conservadoras, então voltei a treinar alguma coisinha por lá, mas essencialmente faço muito treino indoor ainda. Já estou tomando um pouco de liberdade de voltar a correr para o asfalto, com bastante dificuldade, ainda bastante receosa por conta da pandemia, né? Enfim, não é nem um pouco um cenário fácil, mas para quem gosta de esporte, por mais que não seja a sua paixão primária, uma segunda opção sempre pode vir muito bem a calhar, e o ciclismo nesse sentido tem ajudado. Boa, teve uma febre de aluguel de bicicletas agora com a pandemia, né? Porque acho que deve ser um esporte bem mais tranquilo para fazer em apartamentos, em lugares menores. Então, eu vejo, pelo menos no meu grupo de amigas, muita gente alugando bicicletas para não ficar sem fazer nada em casa. Então, pode efetivamente ser um caminho, né? E se eu puder contribuir só mais um pouquinho, eu descobri exatamente esse mundo virtual de esporte, né? Então, você consegue literalmente marcar com os seus amigos, fazer circuitos virtuais com eles, de uma maneira bastante competitiva, bem legal. Boa. Bom, então, assim, comigo acho que assim, porque eu não podia nadar, né? Porque piscina fechada, praia fechada. Então, a minha opção foi assim, porque eu já tinha o hábito, né, de também fazer exercícios em casa, né? Então, aqui em casa a gente tem muita coisa, step, peso, bola, rodinha, tudo que você possa imaginar tem aqui. Então, eu todo dia de manhã
fiz exercício, né? Toda a pandemia, assim. Acho que eu só descansava um dia por semana, né? E alguns dias eu fui de manhã cedinho correr na lagoa. Não muitos, mas fui alguns, mas só que muito no começo, quando não tinha ninguém na rua. Que aí era, né? Tinha eu, Deus correndo, né? Aí depois foi o contrário. Quando começou a ter mais gente na rua, que eu já não fui tanto, porque eu já não... Falei assim, gente, é tanta gente junto, esse pessoal correndo, suando, transpirando, né? Aí eu já não tenho mais ido. Mas aí, nesse meu tempo, liberaram as praias, né? Então, aí eu passei com o meu marido nadar na praia, né? Aqui na Praia Vermelha, né? E agora deve ter um mês que a piscina abriu, né? Então, aí eu voltei a nadar agora, né? Mas, assim, até pegar de novo a forma demora um pouquinho, né? Porque agora, desde do ano passado... que aí, né, porque eu nunca tinha competido em piscina, né? Aí no ano passado eu entrei para equipe de Master do Vasco, né? Então a gente começou só a nadar piscina. Fiz algumas travessias ainda, né? Mas aí o foco no passado foi mais piscina. E para esse ano eu não sei se vai ter competição ainda, né? Se não tem nada previsto, né? Não sei como vai funcionar. Acho que é isso. Né? Não era isso a pergunta? Bom, ciclismo, acho que foi o primeiro que a gente conseguiu adaptar, então eu segui a linha da Luciana, então eu tinha já o hábito de pedalar indoor, principalmente durante a semana, porque aqui em São Paulo é um pouco mais difícil, né, de pedalar, então pela logística em si, antes da pandemia eu já tinha esse hábito, e aí para mim foi muito fácil migrar para pedalar todos os dias, né, então eu também fiz, como a Luciana falou, muitas competições indoor, a gente conseguia marcar com os amigos, e aí a gente se desafiava, tinha, assim, ainda bem que a tecnologia ajudou nesse sentido e tinha muita coisa, assim, pelo menos voltada ao ciclismo, que era interessante de fazer. Então, eu cheguei a fazer um dia um desafio de pedalar 6 horas indoor. Foi super divertido, assim, eu achava que ia ser super maçante, mas acabou que, acho que o ser humano é muito adaptável, né? Então, como a gente só tinha aquilo, era muito legal estar ali, a gente tinha que fazer o melhor, né, da situação. Então, acho que é isso que eu levei muito desse momento, já que era o que eu tinha que tirar o melhor daquilo. Então, eu ia fazer o que me fizesse feliz. Eu treinei todos os dias na pandemia. Bom, ciclismo, como eu já disse, a natação nem pensar. A natação foi todas as piscinas fechadas. Até agora, inclusive, eu não voltei para natação. Mas aí a corrida, eu cheguei assim ao auge de correr no quintal, então eu estava no interior, que aí a gente fugiu aqui de São Paulo, e eu corri no quintal, assim, que tem 80 metros, eu corri por 45 minutos, que eu precisava correr, eu precisava sentir aquilo, e aí meu marido falou, não, meu Deus, ela tá muito enlouquecida, eu vou comprar uma esteira para essa menina. E aí a gente comprou uma esteira, né, e aí, claro, ficou muito melhor, a gente passou a quarentena inteira ali no interior, treinando essas duas modalidades, assim, bastante. A gente tinha o nosso quartinho, assim, que era o nosso quartinho do amor, eu falava, porque tinha as duas bicicletas e a esteira do lado, né? E é isso, acho que essa questão do se adaptar foi muito importante, né, para quem é atleta, e aí a gente que cada uma deve acompanhar aí os atletas, né, profissionais de cada modalidade, sabe o quanto eles também tiveram que se reinventar. Então, nós que somos amadoras, principalmente, né, acho que, enfim, com provas canceladas, a gente vai tentando se motivar de alguma outra forma, e é impressionante como o esporte mantém a gente com a cabeça sã, né? Então, é isso que eu acho que eu levei da pandemia, desse momento todo. Legal, Mina, ouvir vocês contando como é que vocês superaram esse momento de pandemia, que tem sido difícil me imagino que para todo mundo, em algum momento tem sido difícil, e ver que vocês também acharam soluções para o que vocês gostam de fazer. A Glaucia mandou uma mensagem aqui dando parabéns para vocês pela iniciativa, pela prática de esportes, e aí eu vou juntar a pergunta dela, que foi a mesma também do Rafa e do André, para a gente utilizar para finalizar o nosso webinar
porque a gente já está aqui há 1 hora, nem parece, foi uma conversa muito gostosa de fazer. Mas eles queriam ter algumas dicas para quem está começando na prática de esporte, se vocês têm algum incentivo, alguma dica para quem está começando, como começar. E pode ser desde uma dica mais prática até uma dica mais teórica, entre aspas, mais um podcast, um vídeo, alguma coisa que vocês usam como inspiração. Então, eu queria que vocês deixassem aí a última mensagem para vocês, para quem se inspirou e quer começar a prática de esportes a partir de agora, depois dessa live. Eu acho que assim, a atividade física ela traz muitos benefícios para a gente, né? E são benefícios assim, tem uns que são mensuráveis, né? Você consegue ali esteticamente ou reduzir um peso, seja o que for, mas tem outros benefícios que são imensuráveis, né? É o intangível do resultado da prática de exercício físico. Então, você melhora o seu humor, melhora a sua autoestima, melhora a sua concentração, melhora o seu foco. Então, eu acho que você precisa encontrar, assim, o que eu sempre falo para os amigos quando eles falam, eu não tenho muita disposição, né? Porque a gente acaba dando uma certa referência, né? Poxa, como é que você consegue? Encontra uma atividade que você gosta, seja ela qual for. Pode ser corrida, dança, natação, seja o que for. Encontra uma atividade, primeiro encontra uma atividade que você gosta. Aquela que te dá prazer. Você encontrou aquela que você gosta, que te dá prazer, você vai se dedicar. Então, qualquer esforço que você vai fazer, ele vai ser mais leve, né? Ele vai ser uma coisa mais, não vai ser tão dolorida, né? É porque às vezes as pessoas ficam tentando, assim, eu imagino, caber numa atividade. Eu, por exemplo, tem coisas que eu não gosto de fazer de jeito nenhum, né? A parte muscular, por exemplo, musculação é uma coisa que eu não gosto, mas eu preciso agora fazer, né? Porque senão você começa a se lesionar, tem a questão da idade, e aí a musculação vem no prazer de jogar frescobol. Então, acho que você tem que encontrar uma atividade que você goste, né? E se dedicar, que aí a dedicação vem. Né? Eu gosto muito de, se for para indicar algum livro, quando eu entrei no frescobol lazer mesmo, com hobby, e depois eu comecei a me dedicar um pouquinho mais, e aí foi para a questão da competição. O livrinho que virou a minha chave de competição, porque também tem uma coisa ali de cabeça para competição, foi o livro do Bernardinho, que eu gosto muito, que é o Transformando Suor em Ouro, que é um livro muito simplesinho de ler, muito didático, e ele tem umas frases muito empoderadoras ali, e eu acho que uma delas que ele, parafraseando, que ele fala ali que a gente tem que se apaixonar pelo processo, pelo treino, né? Mais do que por vencer, porque vencer vai ser uma consequência de uma boa preparação. E aí eu deixo essa dica. Bom, mais uma vez, a Lúcia ela fez um excelente apanhada. Se eu puder só dar uma dica para quem realmente está começando e está interessado, né? Eu sei que é um jargão, né? Cair no lugar comum, mas a atividade física é um compromisso consigo mesmo, né? A única coisa que a gente realmente tem, enquanto a gente está passando aqui nesse planeta, é o nosso corpo, que é o que vai efetivamente fazer com que a gente realize tudo aquilo que a gente quer realizar, que a gente faça o melhor para a nossa família. Então, a atividade física nos ajuda a garantir que esse templo ele realmente está ali, está de pé e está firme. E dentro dele, a cabeça é que efetivamente vai sustentar a gente na atividade física, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que uma mente focada e forte é 80% de um desempenho de um atleta, né? Os 20% estão no físico, 80% está na cabeça. Então, começar talvez é sempre o mais difícil, porque é aquilo que a gente nunca fez, tem que aprender a fazer. Foi exatamente o meu caso. Mas se eu puder dar uma dica, é isso, né? Faça o treino de hoje, porque amanhã vai ser melhor. E o de amanhã vai ser melhor que o dia seguinte e assim por diante, né? Quando eu digo não existe um treino ruim, é que se você consegue fazer aquele objetivo e tornar e efetivamente alcançar aquele resultado, amanhã você já vai ter uma melhora, né? E o prazer de ver essa evolução é imenso, né? Então, vai aos pouquinhos, vai passo a passo, mas vai. Né? Vai, esse é o principal. Levanta, sai e faz. Vencer essa barreira que está na cabeça do hoje não, hoje eu estou muito cansado, hoje não vai dar tempo. Isso é o mais difícil, na verdade, né? Assim, vence isso que o treino vai fácil depois. Essa é a ideia. Então, gente, assim, já falaram coisas super bacanas, super importantes, né? E assim, para complementar, né? Então, acho que o esporte traz benefícios, essa coisa de que você com certeza,
quando você fizer, você vai acabar o dia mais feliz, né? Mas é aquele cansaço, ou seja, eu sempre acabo assim, eu tô morta, mas estou feliz, né? E assim, e eu vejo muita gente que, né, que às vezes fala assim, mas eu não vou conseguir, não, eu não tenho jeito, e assim, e aí acho que é um exemplo, né, que eu comecei, eu lembro assim, de quando eu me virei para um amigo meu depois de 1 hora de aula, falei assim, João, eu hoje nadei 200 metros. Ele olhou para mim e falou, não, 200? Não, Regiane, 2.000, né? Eu falei, não, João, 200. Então, ou seja, uma pessoa, né, porque eu lembro que eu, quando estava aprendendo, né, a nadar, marmanja já, e que o professor olhava para mim e falava assim, Regiane, vai jogar vôlei? Eu falei, não, não vou, porque eu também não sei jogar vôlei. Eu vou aprender a nadar, né? Então, depois eu vejo hoje, né, depois de algum tempo, assim, tendo, né, várias vitórias amadoras, né, claro, né, mas assim, nadar 24 quilômetros, ser campeã brasileira na minha categoria, aquátlon, natação, né, se eu for lembrar que né, que são, claro que são 20 anos de treino, né, mas que há 20 anos atrás eu era um prego, né, e que hoje né, mas eu consigo disputar com pessoas que aprenderam a nadar desde criança, eu acho assim, que com sangue no olhar e com determinação, foco, né, sempre assim, é sempre a cabeça, né, porque acho que, mas essas provas longas, então é sempre a cabeça, né, porque você fala assim, eu vou, e que você consegue, né, é você acreditar, né, com certeza, né, todos conseguem tudo. É claro que tem uma limitação física, que é o que a Lúcia falou, você tem que ver qual é o esporte com o qual você vai se identificar, porque aí você vai ter um prazer enorme em fazer, né? Então você soma tudo isso e é a receita do sucesso, né? Eu acho que é isso. Esse é o problema de me chamar Tamires e ter um T no nome ali, ficar no finalzinho. É muito difícil falar depois de tudo isso. Mas acho que se for falar alguma coisa para complementar que as meninas ainda não falaram, tão específico, eu acho que assim, não se comparem, né? Quem está começando, eu acho que hoje a gente vive num mundo de muita exposição, né? De rede social, a gente acompanha muita gente. E eu vejo que tem pessoas que começam. Eu acho importante ter referências, tá? Então, assim, eu falo que eu tenho muitas referências positivas. Então, até mesmo aquela Rose Mader, ela ainda é referência na minha vida e vai ser para sempre. Mas, assim, a gente não pode querer se comparar ao outro, né? Então, começar e dar steps e comemorar cada passo que você dá. Assim, eu ouço às vezes gente, mas você corre tanto, eu corri 3 quilômetros, não sei o que. Eu falei, gente, mas às vezes você correu 3 quilômetros, é o mesmo esforço que para mim correr mais, mas não tem problema, comemore, porque cada passo é que vai ser importante para você, especial. Então, acho que isso é muito importante na trajetória, assim, é ir comemorando mesmo, não se comparar a rotina do outro, as evoluções são diferentes, então, por mais que a gente pegue duas pessoas que comecem a treinar ao mesmo tempo, com o mesmo treinador, as evoluções vão ser diferentes, porque as pessoas têm motivações diferentes e talentos ou habilidades diferentes, né? Então, assim, não se comparem e procurem referências, mas ao mesmo tempo perguntem, né, da trajetória da pessoa, porque às vezes também a gente ouve hoje uma história, mas a gente não sabe tudo que a pessoa fez para construir, né, para chegar até lá. A Regiane mesmo disse, olha, são 20 anos de trajetória, que é muito bacana, porque ela foi construindo ao longo do tempo, mas se você perguntasse para ela 20 anos atrás, ela jamais imaginaria onde ela chegou. Então, é isso, assim, nessa linha, né, de ouvir histórias, assim, não se apeguem ao número, ao que postam nas redes sociais, de o que é rápido, o que é devagar, é muito relativo. Então, acho que para mim é isso, assim, nesses 6 anos eu fui numa construção, hoje eu consigo fazer algumas coisas que eu nem imaginava, mas eu ainda quero fazer coisas que eu ainda não imagino que eu consiga fazer, mas tá tudo bem. Eu acho que sair da cama, levantar da cama, fazer alguma coisa já é o primeiro passo, já é a primeira comemoração e vamos fazer alguma coisa que faça bem pra gente, que seja pra gente, porque trabalhar não é pra gente. Quando a gente tem filho, ou marido, ou qualquer coisa assim, é sempre fazendo alguma coisa para alguém. Então é isso.
Boa, meninas. A Ana também mandou um parabéns para vocês pela iniciativa, pelo esporte, pela rotina de vocês. Eu acho que a gente conseguiu aqui responder todas as perguntas que chegaram no Q&A. Se a pessoa chegou um pouquinho depois que a gente já tinha falado, depois a gente também vai ter uma gravação desse webinar. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Como eu disse, a gente ficou aqui 1 hora e pouquinho conversando, parece que foram 15 minutos. Eu queria, de novo, agradecer vocês pela disponibilidade, pela inspiração. Foi uma conversa muito gostosa, tenho certeza que vocês inspiraram outras pessoas que assistiram a gente hoje. Então, muito obrigada. E Mulheres, eu agradeço que participou da live, mandou as perguntas, assistiu a gente aqui hoje. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos participantes, a presença de vocês. E, de novo, aqui é um dos canais de comunicação que o Ibri Mulheres tem, a gente tem outros. O principal deles é o nosso grupo de WhatsApp, então, caso você queira entrar, é só mandar um e-mail para a gente, ibri@ibri.com.br. E muito, muito obrigada pela participação de vocês. Tenham uma ótima noite e até o próximo webinar. Tchau, meninas. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até mais. Boa noite. Obrigada, Boa meninas. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.